Professor, além do grande ícone Vanderlei Silva, que você preparou ele por tanto tempo, qual outro atleta que você tem um carinho especial ali, que você fala assim, ó, tem uma história muito legal com ele? Olha, eu gosto muito do trabalho do Gerson Guimarães. Gerson Guimarães. Pelo foco dele, pela aquilo que ele conquistou. Coloca ele na tela. Ele poderia ter ido mais à frente, né? Mas naquela época teve um viés, talvez motivado por um sócio em uma academia, que não colaborou em nada na continuação da carreira do Gerson Guimarães, né, infelizmente. Mas foi um dos nossos maiores atletas da época e hoje é um grande amigo meu, né? Dentro das lutas, a própria Duda Jankovic, né, que eu trouxe da Iugoslávia para o Brasil, acabou se sagrando campeã mundial de boxe profissional. Né? Uma foto que você escolhe aqui do Gerson. O Gerson Guimarães aí, sensacional. Eu gosto um físico realmente grande. Né? Só que naquela época não se esperava. Lembra quando eu falei para vocês que ele competiu com 15 quilos a mais de um ano para o outro? As pernas eram muito absurdas, cara. Para o Mr. Universo, né? Existia um equilíbrio entre volume e definição. E eles preconizavam muito o volume. Então nós não desidratávamos muito. Né? Não, na naba nunca foi os caras mais secos. A questão do volume. Outra coisa que o fez assim bastante desgostoso, que eu acredito, na época, é que ele 2 anos seguidos ele ficou em segundo lugar. Sim. E um inglês é que ganhou. O cara todo torto, cheio de óleo para todo quanto é lado. Ele olhou e falou, como é que eu fui perder para um cara desse? Isso desmotiva, nunca foi desrespeitoso no palco nem nada, nunca. Mas isso desmotivou ele bastante também. 2 vezes em segundo lugar, quando ele merecia ter ganho o universo. Foi o cara que mais ronca que eu já vi na minha vida. Ronca dormindo. Nossa, cara, nossa. Parece um trator. Não, se tu acha que alguém ronca, tu nunca viu o Gerson. É um trator. É bizarro. O Gerson ainda treina? Não, ele teve alguns acidentes, inclusive montando cavalo. Coluna. Teve... Um cavalo caiu em cima do braço dele, né? E não, no joelho também. Ele teve algumas lesões por causa do hipismo, tá? Por causa da vaquejada, alguma coisa da vaquejada. Ele teve um episódio que ele foi fazer uma remada, o strap grudou na mão, ele foi jogar o strap... Ele foi terminar a série soltar a lesão de bíceps. Eu sempre falo para os meninos apoiar o peso no chão, não fazer jogar assim. Porque o dele grudou o strap e arrebentou o bíceps. Olha, Eduardo, esse é um problema sério que nós temos. Que é o não controle da fase negativa do movimento. Presta atenção nisso aí, o animal. O cara tá fazendo... Chega a última repetição, bum! Controla até a última repetição. É ali que você vai produzir os melhores estímulos para sua hipertrofia. O cara chega na última, bum, ele despenca. Mas quando eu tô por perto, leva uma mijada, sabe? Ele vai ficar um mês ouvindo aquilo na cabeça dele. Ele nunca mais vai deixar de controlar. O que é muito comum hoje é o que acontece. Você vê o Mas leg press, o que eu vejo direto. Os caras batendo o leg press. Desiste. Usando a força da desiste gravidade para última. Poder fazer você o movimento. Você não pode desistir. A sua mente é que tem que estar no controle, entendeu? A mente da pessoa que tem que estar no controle. Então é um desejo. E ele é intrínseco. Não tem ninguém capaz de falar isso para você. Essa é uma voz interna que você tem de sobra. Você tem de sobra essa voz interna. Você não precisa de o tempo inteiro um coach falando para você aquilo que você tem que fazer. Pelo contrário, o que você tem que caber. Então, nós, como preconizadores, como professores... Influenciadores, fala, Valdir. Foda-se, influenciador. Influenciador My Eggs, tá? My Eggs. Eu vou dizer pra você, cara. Olha, o que nós temos que fazer é orientar as pessoas, como professores, para que elas tenham autonomia. Os governos, as pessoas mal intencionadas, o que querem é escravizar as pessoas. Para que elas dependam do governo, para que elas dependam de migalhas e misérias o tempo inteiro. Você pode ter autonomia. Nós somos daquela época em que o atleta, em primeiro lugar, era o exército de um homem só. Não é mesmo?
Não tinha treinador, não tinha nutricionista, não tinha médico, farmacêutico e pai de santo. Teve um inclusive um podcast apoiando, agora que fizeram, né? Tinha. Flex Wheeler, o Kevin Levrone, Sean Ray, todos juntos falando que eles, na época deles, não tinha nada. Mas não disso. tinha. Eu fiz as minhas pequenas preparações na época. Cada um no seu Eu não canto. pude acelerar, porque eu era cardíaco, né? Então eu cheguei a 130 quilos. Mas eu falei, se eu quiser chegar a 160 para chegar aonde eu quero, I'm gonna fucking die. Eu vou morrer. E eu acho que eu tenho uma missão à frente. Então eu vou escrever e virar treinador. E treinar só para fazer o bonitinho ali, para manter minha saúde, porque eu gosto de treino. Malhar. Tranquilo. Então você tem que traçar, né? Você tem que buscar essa autonomia através do quê? Através do conhecimento. Pelo que eu observo, em alguns podcasts, o que você tem é a possibilidade de buscar o conhecimento. Né? É a possibilidade de você diminuir o caminho, porque ele já foi trilhado por outras pessoas no passado. Não é? Então você encurta aquele caminho. Então é um encurtador de caminho. Apenas isso. Mas quando você estiver na sua intimidade, desliga o celular, escolha exatamente aquilo que você vai ver no YouTube. Não naufrague na internet. Volte-se para dentro de você mesmo. Sabe aquele atleta que treina um dia sim, um dia não? O dia que ele não treina, ele vai ler, ele vai estudar, para não ter que terceirizar o tempo inteiro. Quanto você já não estudou sobre bodybuilding, Eduardo? Nossa, muito. Quanto você já não leu sobre dieta, sobre treino? E olha que ao longo da sua carreira? Que eu fiz engenharia de aquicultura, que não tem nada a ver com... Só que eu estudo bastante nutrição. Não tem como. Treino nunca é o aspecto autodidático. É. O atleta, eu não conheço nenhum atleta, pelo menos de alguns anos atrás, que de sucesso, que fosse uma pessoa estúpida. Não dá para você ser uma pessoa estúpida, Cariani. Como é que um atleta de bodybuilding vai ser uma pessoa estúpida? É difícil. Como às vezes a pessoa olha, acha que o diâmetro do braço é inversamente proporcional ao diâmetro do cérebro. Eu treinei vários atletas que não têm noção nenhuma de dieta e de treino. Pois é, mas não vai tão longe, né, Julião? Um pouquinho lá atrás, todos, como exércitos de um homem só, ou você lê e estuda, ou você não vai para frente. Ou você não vai para frente. A equação é simples. Agora, hoje em dia, nessa história de terceirizar tudo, é muito bom terceirizar. Porque se alguma coisa der errado, o culpado é o coach. Sempre é. Professor, mas assim, professor, muito obrigado. Que aula. Foi uma aula. Sempre. Uma aula sempre. Mas acima de tudo, Mauricião, por favor, o Instagram do nosso querido professor Valdemar Guimarães aqui, para toda a galera que está acompanhando. Nós tivemos mais de 7 mil pessoas ao vivo aqui. Esse cara é o cara. Ao mesmo tempo, em simultâneo, assistindo. Então, vamos colocar aqui. 7 mil aqui. Hã? 7 mil ao vivo agora. Exatamente. Agora, hein? O tempo todo aí, 7 mil ao vivo. O Instagram aqui, do velhinho ali. Ó. Sigam Valdemar Guimarães, sem o tio. Fácil, hein? Com W sem o tio. Valdemar Guimarães. Sempre com uma dica ali. Tá na tela. Sempre com muita informação, muita motivação. Me divirto às vezes também com o seu Instagram, porque às vezes você tá puto. Muito bom. A galera, na hora que ele manda um animal, a galera já... Não, a galera pira. Animal. Ela tá esperando. Quando eu falo animal, né, o único objetivo disso é resgatar o instinto do indivíduo, né? Sim. Que vem se tornando apenas um gatinho indefeso. Quando você fala aí animal, né, resgata o seu instinto de sobrevivência. Então toda vez que eu chamar de animal, tenha isso como um elogio. Isso não é demérito nenhum. Pelo contrário, é resgatar o ser humano que existe em você. Boa! Lembrando que o professor Valdemar, ele tem 30 livros publicados. Então, entra na internet, coloca lá, Valdemar Guimarães Livros, escolha um que se conecte hoje contigo, que você se identifica, que vai de alguma forma cobrir aí uma necessidade sua, porque eu tive a oportunidade de ler vários, Júlio também, Edu também, porque nós viemos de uma época muito legal onde as pessoas liam livros, né?
Mais livros e menos internet. Exatamente. Quando eu leio tudo que o Vavá escreve, eu leio com a voz dele. E aí eu consigo ler por horas, porque é muito é muito bom. É um pesadelo.